hoje. Ainda poucas vagas para amanhã, ok? Poucas vagas para amanhã, para quem quiser participar. Uma bela opção para amanhã de domingo. Hoje não é apenas mais uma reunião em nossa casa espírita. Esta é uma noite histórica para uma noite de gratidão. Quando os corações se reúnem em torno do bem, a espiritualidade maior transforma um simples encontro em um momento de luz. Talvez alguns tenham vindo aqui, hoje movidos pela curiosidade, pela oportunidade de prestigiar o palestrante da noite, pela fé, e outros trazendo no coração alguma dor. Mas todos fomos reunidos pela providência divina para recebermos uma mensagem de esperança. O evento de hoje faz parte das comemorações do centenário da nossa querida casa. Há 100 anos, homens e mulheres de fé abriram as portas da Associação Espírita Obreiros do Bem, inspirados pelos ensinamentos da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Desde então, esta casa tem sido farol de esperança, consolo e caridade. Nesta noite, vamos também elevar nossos pensamentos em gratidão àqueles irmãos e irmãs que há 100 anos, movidos pela fé, deram início a este trabalho de amor e a todos os trabalhadores voluntários que passaram por aqui. Muitos já retornaram à pátria espiritual, mas certamente continuam ligados a esta casa, inspirando e sustentando o bem que aqui se realiza. Como nos recorda o querido Chico Xavier, abre aspas, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Que esta casa centenária continue sendo um lugar onde muitos corações encontrem recomeço, consolo e esperança. O Espiritismo não veio apenas explicar a vida, veio, sobretudo, consolar os corações. Em tempos de tantas transformações no mundo, lembramos o convite amoroso de Jesus Cristo no Evangelho de João: não se turbe o vosso coração. Que esta noite seja de reflexão, paz e luz para todos nós. E como é comum, antes de qualquer trabalho espírita, antes de qualquer reunião espírita, para harmonizar o ambiente, é comum a gente fazer uma prece de abertura. E eu convido o nosso irmão Arthur Valadares para proceder à prece de abertura da noite. Boa noite a todos. É uma alegria ver a casa assim repleta para mais uma atividade do nosso centenário. Uma alegria dobrada para mim pela ocasião de ter aqui um grande amigo, um grande professor, com quem pude aprender bastante. Tenho certeza que as reflexões serão muito úteis a todos que aqui estamos, nos dois planos da vida. Vamos então à nossa oração. Acerenando o nosso coração e buscando ligar a nossa mente, o nosso sentimento, à doce e amorosa figura de Jesus. Que sintamos a espiritualidade presente, que em seu nome distribui fartas bênçãos de paz, de esperança, de fé. Luzes que nos revigoram o coração para as lutas da vida, que nos fortalecem, que nos edificam, que também nos revelam a nós mesmos, ajudando-nos a identificar o que há ainda por fazer, a dimensão do trabalho com o Evangelho em nós. Que assim sintonizados, portanto, com a espiritualidade superior, em nome de Jesus, possamos nós reafirmar para nós mesmos o nosso compromisso de segui-lo.
a nossa disposição de avançar pelas sendas que Ele nos descortinou, vencendo lutas e desafios, por certo, mas vendo adiante horizontes cada vez mais belos e inspiradores. Como descrever em palavras, Mestre amado, o que a Ti devemos? Tu que nos tens amado há tantos séculos, muito antes de termos despertado para este amor, agora, já minimamente desperto, Senhor, nos propomos a corresponder a essas bênçãos, tornando-nos discípulos fiéis. Abençoa, portanto, os nossos mais singelos e verdadeiros propósitos de crescer para o bem, para que no mundo sejamos teus agentes pacificadores, para que no mundo em transição, de tempos ainda turbulentos, tuas palavras divinas e inolvidáveis possam ecoar através das nossas e da nossa atuação. Não se turbe o vosso coração. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Vós havereis de vencê-lo também. Se conosco, portanto, Senhor, guardando-nos a todos em tua paz. Que assim seja. Professor universitário, advogado, historiador, graduado em administração, especialista em gestão organizacional, direito societário e mestre em educação. Trabalhador dedicado do movimento espírita, atua na Sociedade Espírita Casa do Caminho, na cidade de Patrocínio, Minas Gerais, colaborando especialmente nas áreas de educação doutrinária e estudos da mediunidade. Participa como voluntário em ações humanitárias voltadas à comunidade, colaborando em projetos sociais junto a entidades filantrópicas que cuidam da saúde, educação e promoção da dignidade da pessoa humana. Também participa de congressos e seminários espíritas em diversas regiões do Brasil, dedicando-se à divulgação da mensagem consoladora do Espiritismo. É autor do livro Paz Além das Palavras, que o próprio autor comenta, abre aspas, é um texto singelo. Busquei conversar com o leitor de forma natural, à moda mineira, uma boa prosa. São reflexões sobre a paz, fecha aspas. Livros esses que se encontram aqui à disposição depois da palestra, preço de capa R$ 64,90, promoção aqui para hoje R$ 55,00, para quem é sócio R$ 50, e os direitos autorais desta obra são cedidos à organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras. E com o tema Ante os Novos Tempos, não se turbe o vosso coração, e em nome do presidente da casa, nosso irmão Aristóteles, o Totti, acompanhado de sua esposa Vanessa, e de todos aqueles que batalharam muito para a realização deste evento, recebamos com muito carinho nosso irmão Simão Pedro. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele em paz. Eu agradeço o convite para estar aqui no Obreiros do Bem, nesse centenário, e agradeço ao querido amigo Arthur, né, não só amigo, mas com quem aprendo muito, e com quem gosto de trocar ideias para que possamos aferir os nossos rumos. Então, muito obrigado, Arthur, pelo convite. Aristóteles, em nome dele, cumprimento todos vocês aqui da casa, parabenizando pelos 100 anos.
Eu estou até um pouco próximo desses 100 anos, considerando que eu estou mais perto dele do que da data que eu nasci. Então, eu imagino que é muito bom chegar nessa idade. E espero que eu chegue. E vamos conversar um pouco sobre essa proposta, esse assunto, esse tema que nos foi trazido, que é: ante os tempos novos, não se turbe o vosso coração. Eu espero que nas próximas 3 horas vocês me acompanhem e nós vamos fazer com que essas próximas 3 horas transcorram como se fossem 50 minutos. Eu estou tentando achar o relógio, achei, para me nortear aqui. Tempos novos, ou novos tempos. Talvez estejamos mais em tempos novos. O momento presente. Qual seria a fotografia desse momento presente? Desse momento no qual nós estamos, nesse mundo no qual nós estamos, no contexto no qual nós estamos. Qual seria a fotografia? Talvez, digamos, que seja uma fotografia de crises. Crises humanitárias, crises emocionais, crises sociais, crises de identidade, crises de espiritualidade. Talvez a fotografia que nós enxerguemos para os tempos atuais seja essa, um tempo de crises. Um tempo que talvez as pessoas perguntem, ou nós mesmos perguntemos, para onde o mundo está indo? Para onde vai esse mundo? Numa resposta sem erro, ele vai para melhor. Porque é isso que está lá na questão 116 do Livro dos Espíritos. Que todos nós evoluiremos. Então o nosso futuro será sempre melhor. Porque não há um qualquer que não evolua. Foi perguntado aos espíritos justamente isso. Haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? E eles responderam: não. Todos os espíritos evoluirão. Então a evolução é um determinismo da lei de Deus. A evolução é algo inexorável. Todos nós evoluiremos. Quando? Bom, aí depende. Depende de cada um de nós. O quando, ele não é temporalizado, ele não é cronometrado. Temporalizado, sim, porque haverá um tempo, mas cronometrado, não. Cada um segue no seu ritmo, no seu caminho, mas, de uma forma ou outra, evoluirá. Cada um evoluirá. Então, nós podemos dizer que o mundo tende a evoluir, que o mundo tende a se melhorar. Quando? Aí também não sabemos. Aí também não sabemos. Mas sabemos que o reino do bem reinará sobre a terra, porque é justamente o que está na última questão do Livro dos Espíritos, lá na questão 1019. Jamais o bem terá lugar sobre a terra? E eles respondem, é uma resposta grande, longa, 1,5 páginas, e eles respondem, resumindo a resposta, sim, quando da terra forem banidos o orgulho e o egoísmo. Talvez esses 2 elementos é que estejam nessa fotografia. Talvez esses 2 elementos sejam os que estão nos levando a olhar o mundo com olhos de crises. Talvez esses 2 elementos que estão em nós nos levem a ter esse olhar direcionado para aquilo que não está bom, para aquilo que incomoda, para aquilo que perturba, para aquilo que turba. Talvez seja isso. É essa marca dos tempos presentes que nós precisamos nela pensar, com ela trabalhar,
nela agir. E perceber que nós podemos mudar isso. Podemos. Se nós olharmos uma fala do apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 da sua carta aos Romanos, ele diz: irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso próprio entendimento. Ele não pediu que transformássemos o mundo. Ele pediu que nos transformássemos a nós mesmos. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ele não disse transformai-o, transformai-vos. E ele nos indica qual é o meio pelo qual nós conseguiremos nos transformar. E ele diz: pela renovação do vosso próprio entendimento. Nos chamando a uma reflexão pessoal. Nos chamando a um momento pessoal em que nós olhemos para nós, internamente, e não só o exterior. Então, essa fotografia do mundo, nós podemos agora buscar uma radiografia nossa, para entender como nós estamos nesse mundo. Porque o mundo, ele não é por si, o mundo é por derivação. O que eu quero dizer que o mundo é por derivação? O mundo é o reflexo de nós que o compomos. Somos nós que fazemos esta estrutura do mundo. A sociedade, a humanidade é um reflexo das consciências individuais. Sem querer contrariar Emily Durkheim, mas são as consciências individuais que criam a consciência coletiva, e não a coletiva que cria as individuais. Não estou contrapondo-me a Durkheim, não. Mas talvez é porque precisamos pensar. Primeiro as individuais criam a coletiva, depois a coletiva alimenta as individuais. E aí nós passamos a ter uma simbiose social, de retroalimentação. E esse processo só muda quando uma das consciências, a primeira, ou seja, as consciências individuais, mudarem a forma de agir. E aí, reverberando cada consciência individual, o mundo se modifica. O mundo também vai sofrer alteração. E isso se faz de forma gradativa, paulatina. Não dá saltos, como dizia Lavoisier, não dá saltos à natureza. Ela trabalha, ela se modifica, ela se transforma. Naturalmente e por motivação das pessoas. Se as pessoas se ajustam, a natureza reverbera. Então, o mundo, na verdade, somos nós. E se tirarmos, então, essa fotografia do mundo e excluirmos o mundo geográfico e olharmos o mundo das pessoas, o mundo das consciências, aí nós podemos perceber que o que nós estamos hoje chamando de crise, podemos chamar de transformação. E a transformação, enquanto processo, é uma transição. Enquanto processo, é uma transição. E o que é uma transição? É um período não cronometrado, é um período de tempo em que duas forças digladiam. As forças de conservação e as forças de transformação. A transição é quando essas duas forças se justapõem e, num primeiro momento, se contrapõem. E depois vão se justapondo até que uma prevalece. Espera-se que as forças de transformação prevaleçam. Então, esse é o mundo em transição, em que encontramos
a conservação tentando manter o status quo, a condição atual, e as forças de transformação trazendo novas condutas, novos processos, novos conceitos, novo processo de consciência. E esse período, então, nós chamamos de período de transição. Ele é cronometrado, começa aqui, termina aqui? Não. Não. Se nós olharmos no passado não tão distante, nós temos Jesus nos falando desses períodos de transição. Se olharmos o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nós veremos o chamado sermão profético, que alguns chamam sermão dos finais dos tempos, mas na verdade é um sermão dos sinais dos tempos, com S, não com F. Ele traz indicativos do período de transição, e sim, das forças de conservação e forças de transformação. As forças de conservação, ele nos fala dos conflitos sociais, que sejam externos, por meio de guerras, como ele dizia, haverá guerras e rumores de guerras, por meio de conflitos sociais mais internos, quando ele dizia, pais se levantarão contra filhos, filhos contra pais. Ele fala de conflitos naturais, quando ele diz terremotos e etc. O etc. não está escrito lá, isso é para encurtar. Mas nos mostra que tudo isso é o período de transição. E nos dá um indicativo, esses primeiros, os indicativos das forças de conservação, guerras, rumores de guerras, egoísmo, orgulho, individualismo, busca do poder pela força, a força imperando, desrespeito. Isso são forças de conservação. O imediatismo são forças de conservação. E as forças de transformação, Jesus nos mostra dizendo assim: mas quando este evangelho do reino estiver espalhado sobre todas as nações, aí chegará o fim. O fim das forças de conservação. Porque as novas forças, as de transformação, advindas do evangelho, estarão presentes. E marcarão, sim, uma nova era. Quando? Ninguém o sabe. Isso está no versículo 36 desse capítulo 24. Quando Jesus diz, quando essas coisas ocorrerão, ninguém o sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai. E tem gente aí que põe as datas. Tá certo que todas elas já passaram. E aí disseram, é que houve uma mudança de planos. Mas Jesus deixou claro, nem ele, nem o Filho, somente o Pai. E por que isso? Porque a onisciência só é do Pai. E por que não há data? Porque não é um momento. Esse quando é um quando consciencial. Quando as pessoas se modificarem. E quando elas se modificarão? Quando elas se modificarem. Não há um tempo determinado. E por que não há um tempo determinado? Porque haverá tempo determinado para um ser onisciente que se confunde com a própria eternidade, ou melhor dizendo, a eternidade se confunde com ele, porque ele é eterno. Para um ser que é eterno, não tem começo, não tem fim. Por que haveria data? O que são datas para a eternidade? Nada. Mas para nós também, que não somos eternos, somos imortais. Eterno não tem começo,
não tem fim. Imortal tem começo? Não tem fim. Esse não tem fim, os Espíritos dizem, por enquanto, questão 78 do Livro dos Espíritos. Eles vão dizer, por enquanto pode ficar com esse raciocínio. Agora, esse por enquanto também não sabemos quanto tempo. Por enquanto. Mas vejam, por que não há data para quem é imortal? Qual é o maior espaço da nossa vida? É a parte não vivida. Sempre a parte não vivida será a maior, porque nós somos imortais. Sempre estaremos mais próximos do início, porque houve o início. E como não haverá fim, nós sempre estaremos mais distantes do fim. Então, a maior parte da nossa vida sempre será a parte não vivida. E por que então teremos que ter datas? Para um ser imortal, o que são 50 anos? Para um ser imortal, o que são 50 anos? A mesma coisa que 100. A mesma coisa que 10. A mesma coisa que 20. Que 90, que 1000. Por quê? É imortal. Então não se cronometra. Se sente, se vive, se percebe. Isso é a existência. Isso é sentir-se vivo. E é por isso, então, que o quando ninguém sabe. A transição, ela vem mostrando a maior presença das forças de transformação. Mas não quer dizer maior aderência a elas. Porque depende da atitude de cada um. Por isso, o apóstolo Paulo, na sua carta primeira aos Coríntios, ele foi dizer, cada um dará contas de si mesmo a Deus. Não há procurador, não tem como nomear preposto. A prestação de contas é direta. E é fácil entender isso? Por que a prestação de contas é direta? Porque a prestação de contas é em relação à lei de Deus. E onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Então não tem como minha consciência nomear um procurador para falar em meu nome, para me representar. Só eu posso fazê-lo. Então cada um é um mundo. Cada um é um mundo. E que precisa cuidar de si. E para cuidar de si, precisamos entender que convivemos com os outros. E aí, então, a janela do novo mundo vai se mostrando. A janela das forças de transformação vai se abrindo, indicando quais são os comportamentos, quais são os sentimentos que deveremos trabalhar ou tê-los. Nas forças de conservação, temos o egoísmo. Nas forças de transformação, a solidariedade. Nas forças de conservação, o individualismo. Nas forças de transformação, a individualidade, que entende a coletividade. Então vejamos que essas são as janelas abertas das forças de transformação. E se nós tentássemos, ou se pudéssemos, colocar quando isso começou, quando essas janelas começaram a se abrir, nós podemos dizer que foi mais ou menos há 2000 anos. Há 2000 anos, a história se abriu para que esse ser fosse comportado nela. Jesus divide a história em antes dele e depois dele. Aqueles que não são dados a essa ideia de Jesus para dividir a história, chamam-no por era comum. Antes da era comum, depois da era comum. Ou seja, continua Jesus. Troca o nome, mas é ele. E por que ele é o marco? Porque ele é um divisor de consciências. Ele foi que primeiro nos levou a pensar, a refletir. Até ele não se refletia, se obedecia. Era uma obediência.
Continua a obediência, mas por concordância, por entendimento. E entendendo, concordo, ajo. Então Jesus abriu. E ele não impôs, não obrigou. Ele nos convidou. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia, segundo Lucas, segundo Marcos e Mateus não tem o a cada dia, mas eu prefiro ficar com Lucas, porque ele divide o peso da cruz, pode ser a cada dia. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Vejamos que ele não diz, você tem que me seguir. Porque seguir a Jesus é um convite que se aceita por voluntariedade, não por obrigação. Aquele que quiser, é um ato voluntário. Aquele que quiser. Mas ele dá um indicativo. Aquele que quiser o quê? Ir após ele. Ou seja, o Cristo tem que estar na frente. E muitas pessoas começam a segui-lo e ultrapassá-lo. E o coloca atrás. Mas ele disse que era para ir atrás dele. Aquele que quiser vir após mim. Por isso, metaforicamente, ele diz, eu sou o caminho. Isso sim é uma metáfora. Ele não fez uma comparação, ele usou efetivamente uma metáfora. Ele não disse, eu sou como um caminho. Porque isso não é metáfora. Ele disse, eu sou o caminho. Isso é metáfora. E por que ele é o caminho? Porque ele é que está à frente. Porque ele que nos trouxe algo que nos libertou. A verdade. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade. E qual verdade? Imposta? Não, construída. A verdade que adveio das suas palavras. E essas palavras nos libertaram, nos abriram uma consciência para uma nova realidade. Uma realidade que até então não se tinha. A vida, não a terrena, a vida plena. Como ele nos disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele foi nos mostrar isso, dizendo lá que João grafa perfeitamente no seu Evangelho, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Não é abundância na vida. Abundância na vida, forças de conservação. A acumulação, o apego. Vida em abundância. Forças de transformação. A liberdade, a amplidão. Horizontes cada vez mais longos, cada vez mais longos. Então vejamos que ali sim nós temos o período da transição. E nós escolhemos os caminhos. O ensino foi posto, foi dado, e continua reverberando, como disse o apóstolo Pedro, quando diz a Jesus, aliás, quando Jesus diz a eles que era necessário ir, ele diz, é necessário que eu vá para preparar-vos o lugar, até porque se eu não for, o Consolador não virá. E Pedro diz, Senhor, se tu fores, com quem nós ficaremos? Pois só tu tens as palavras de vida. Só tu tens as palavras de vida eterna. Vida eterna. Porque essas palavras são atemporais. E para esse período que vivemos, os tempos novos, elas são necessárias. Principalmente quando essa fotografia fala mais alto para nós. A fotografia das crises, das dificuldades. E achamos que as forças de conservação estão imperando. As suas palavras são úteis. Melhor do que isso, são necessárias. E das suas palavras, temos aquela. Não se turbe o vosso coração.
quando ele disse isso? Para quem ele disse isso? Em que circunstância ele disse isso? Esse conjunto do Evangelho de João, capítulos 14, 15, 16, se dá num contexto que eu chamaria de angústia, de tristeza, porque esse primeiro, não se turbe o vosso coração, é justamente o versículo 1 do capítulo 14. E por que é um ambiente de angústia? Porque Jesus estava ali, já terminando a sua tarefa na terra, materialmente falando. Ele estava ali num momento de diálogo com os seus discípulos e dialogando com eles em um cenário em que ele já havia dito que seria entregue. Ele já havia dito aos seus discípulos que o Filho do Homem seria entregue, padeceria dos anciãos, seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia. Um clima de angústia porque pararam no morto, porque não entendiam a outra sequência. E naquele clima de angústia, sabendo desse padecimento, ele ali quase que se despedindo, vinha o senso de abandono. Ele não estaria mais. Ele iria. E nesse clima ainda tinha um dos discípulos como traidor. E Jesus dizendo a eles claramente: um de vós há de me trair. E aí fica: serei eu, Senhor? Serei eu, Senhor? Perguntando. Veja o clima. E ainda mais, nesse contexto, ele dizendo: serei abandonado. E Pedro diz a ele assim: Senhor, eu nunca te abandonarei. Irei contigo onde fores, até a morte. E eles ouviram Jesus dizendo a ele: Pedro, 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 os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. Um clima de despedida, martírio, abandono, traição, negação. Era esse o clima. E ali, então, é que Jesus diz a eles: não se turbe o vosso coração. Porque estava ali turbado. Turbar é um pouco mais forte que perturbar. Turba, é algazarra. Turba tem um descontrole, é uma tristeza descontrolada, é uma apreensão descontrolada. Ele estava muito mais do que o entristeça. Não se turbe o vosso coração. Olha o cenário. Dava para turbar, dava para perturbar, dava para qualquer outro verbo do gênero. E ele, percebendo isso, disse: não se turbe o vosso coração. Ele captou o sentimento. Senão ele diria: não se turbe vossa mente, não se turbe o vosso coração. Mas ele não parou aí. Ele continuou, dizendo: credes em Deus. É uma afirmativa que ele faz. Credes em Deus. Crede também em mim. É um pedido que ele faz. Credes em Deus. Presente do indicativo. Ou seja, uma constatação. Crede também em mim. Imperativo afirmativo. É um pedido.
É como dissesse, vocês creem no Senhor. Vocês creem nesse Pai que eu apresentei. Vocês têm toda a segurança nele. Tenham também segurança em mim. Isso que vai acontecer é temporário. Tenham segurança em mim. Credes também em mim, no aspecto de eu deixei para vocês o caminho, que é a mensagem, que são os ensinos, que são os exemplos. Segurem firme neles, nos exemplos, nos ensinos. Credes também em mim, crede também em mim. E ele vai dizendo sobre o futuro. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Ou seja, tem lugar para todo mundo. Ninguém ficará perdido. Nenhuma ovelha sequer se perderá do meu rebanho, disse ele. E ele tinha muitas, porque ele disse, há outras ovelhas que não são desse aprisco. Capítulo 10 de João. Ou seja, não são só aquelas pessoas, era toda a humanidade. Mas ali ele estava dizendo, há muitas moradas na casa do meu pai. E ele reforça, se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Ou seja, se isso não fosse verdadeiro, eu teria dito. Por quê? Porque ele veio dar testemunho da verdade, como ele disse a Pilatos, que viesse aqui fazer, dar testemunho da verdade. E se assim não fosse, eu vou-lo teria dito. E quando nós olhamos essas moradas da casa do Pai, não pensemos somente em lugares. Sim, o universo é a casa do Pai, os diversos planetas, orbes são as moradas. Corretíssimo isso. Mas pensemos na natureza dessas moradas. Pensemos na transição dos mundos. Pensemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. Como nos mostra Kardec, os benfeitores espirituais, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no mundo de provas e expiações. E o que caracteriza esse mundo de provas e expiações? Predominância do mal. Mas por que a predominância do mal? Por quê? Quer dizer que na Terra, mundo de provas e expiações, que predomina o mal, dentre os 8 bilhões de habitantes, a maioria é má? É isso? Não. Não é. Isso é quantitativo. Quantas pessoas más, efetivamente más, as malévolas, vocês conhecem? Uma minoria. Uma minoria. Quantas pessoas boas, efetivamente boas, vocês conhecem? Uma minoria. Uma minoria. Então as pessoas efetivamente más, e as pessoas efetivamente boas são quase que desvio padrão. Sobra o que então? As não más e as não boas. Quem são essas? Vocês é que foi quem disser. Mas percebam, e agora façamos um exercício. Essas pessoas que não estão no desvio padrão, que não são efetivamente más, que não são efetivamente boas, elas são aquelas pessoas que não fazem o mal a ninguém. Mas são aquelas pessoas que também não fazem o bem a ninguém. E se nós olharmos o que nos traz Kardec, logo no primeiro capítulo da Gênese, do livro A Gênese, e lá no terceiro capítulo também ele dá um salpico, ele nos fala, e também lá no artigo 7 do Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, ele nos fala que, e também no capítulo, no artigo 9,
Ele nos fala que o mal é a ausência do bem. Opa, se essa turma do meio, nós, não fazemos o bem, por que que o mal predomina? Porque aquela pequena parcela de maus, somado ao mal advindo dos bens não feitos, fica maior do que o bem. Então, o mundo de prova e expiação não é porque os maus predominam com U, é porque o mal com L predomina. E o mal com L predomina com duas fontes: os que fazem o mal e os que não fazem o bem, e com isso o mal se faz, por ausência do bem. Então, o desvio padrão é o menor, não é isso que a gente aprende lá nas estatísticas? A parte que interessa somos nós. E quando o mundo então se modificará? Quando o nós começarmos a ir para o desvio padrão, do lado dos bons, e o desvio padrão deixar de ser desvio padrão. Então, a quem cabe a ação? Aos bons, que são desvio padrão? Ou aos que estão no meio do caminho? Então é preciso observar que uma dessas moradas, nós estamos nela. E nela que nós estamos, é de provas e expiações. E ficamos aguardando a vinda de um mundo de regeneração. E esse mundo nunca vem, porque ele não virá. Ele será construído por quem aqui está. Porque não é a terra que vai se transformar, são as pessoas que vão se transformar. Então não adianta ficar aguardando uma outra morada, porque é nessa que nós estamos. E cabe-nos reformá-la pela renovação do nosso próprio entendimento. E aí já podemos perceber que os tempos atuais não são essa fotografia tão ruim assim. Dependendo do que nós queremos fazer. E é interessante porque Jesus ainda dá um conforto. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele diz assim: e eu vou preparar-vos o lugar. Veja que coisa bonita. Se nós pegarmos o início da frase e o final dela, nós teremos: não se turbe o vosso coração, vou preparar-vos o lugar. E por que então ficamos turbados? E por que então nós insistimos numa fotografia que na verdade não é uma fotografia, porque não é estanque, não é algo estático. É um filme em movimento. E esse filme em movimento, nós somos os que escrevemos o roteiro. E nós somos os atores que cumprimos o roteiro. Então está nas mãos de quem? Nossa. Para mudar o mundo? Para mudarmos-nos a nós mesmos. Não, mas eu não preciso mudar, eu não faço mal a ninguém. Por isso precisa mudar? Para começar a fazer o bem a alguém? Então, quais são os motivos de vivermos turbados? Apegos, materialidade absoluta, egoísmo, orgulho. E o caminho está posto: solidariedade, amorosidade para com todos. É esse o caminho que está posto. Então, como sair desse processo de turbar o coração? Credes em Deus, crede também em mim. Esse é um primeiro passo do processo para sairmos da turbação. Credes em Deus. Que um monossílabo explica muito bem. Fé.
que Emmanuel nos traz uma definição perfeita. Lá no livro Consolador. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Veja o que fala Emmanuel. Questão 344 do livro Consolador. 344. Se não for, leiam da 300 a 400. Veja. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Não é envergar um título de religião. É ter a religiosidade. A nova geração busca a espiritualização cada vez mais cedo. E o que é essa fé? Como tê-la? Emmanuel também nos traz, capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Ele diz: a árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. Não brota miraculosamente nos corações. E se ele fala que é árvore, ele fala em crescimento. Então ele diz no outro trecho desse mesmo capítulo 40, a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Fé, então, tem que ter um esforço. Porque fé não é dada, fé é construída. Vamos voltar a Pedro? Afundando nas águas, lembram da passagem? Jesus se apresenta a eles andando sobre as águas, uma coisa muito comum, não? Muito normal. E os discípulos vêm andando sobre as águas e, diz o texto, pensavam que era um fantasma. E aí diz a voz: não temais, sou eu. E aí Pedro diz, Pedro mesmo, estilo Pedro, se fores tu, manda-me a ti. Ou seja, já que é o Senhor, então me chama para ver se é mesmo. É o Pedro. E Jesus diz, vem. E ele foi. A água batendo as pernas, começou a titubear um pouco e começou a afundar. E ele diz para Jesus, Senhor, socorre-me. E Jesus o pega pela mão, levanta-o e diz, homem de pequena fé. Então, fé tem tamanho? Tem. Homem de pequena fé. Conviveu com Jesus durante muito tempo. Chega naquele momento que eu disse a vocês, que Pedro dá o testemunho. Irei contigo onde fores, até a morte, se preciso for. E Jesus diz a ele, olha, você vai titubear na fé. E titubeou. Negou. Quer dizer que a gente titubeia. Mas passado um tempo, Jesus já não estava mais aqui na terra, estão Pedro e João, está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Pedro e João, subindo a escadaria do templo, na porta de Formosa. E eles se deparam com um paralítico, é o termo do Evangelho. E esse paralítico pede uma esmola a Pedro. E o Pedro, que tinha pequena fé, e o Pedro, que titubeou na fé, virou-se para aquele paralítico e disse, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto. E o homem levantou-se e foi andando, cantando e louvando a Deus. Construiu a fé. Podia apacentar ovelhas. E é interessante que nesse momento que Jesus estava dizendo a ele, Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. E ele diz assim, mas eu orei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Ele diz assim, quando te converteres, cuida dos seus. Quando te converteres, isso já era na noite da prisão de Jesus. 3 anos Pedro andando com ele. Quando te converteres. Peleja na fé, como dizia o apóstolo.
Então é essa fé que nós precisamos construir para sair dessa turbação. Então esse é o crer em Deus. O crer no Cristo é viver suas palavras, seus ensinos, seus exemplos. Cristo nos trouxe a ideia da amorosidade, e uma amorosidade não direcionada, simplesmente exalada, como no caso da mulher do fluxo de sangue, que ela lhe toca a túnica, simplesmente isso, e ele, no meio de uma turba de gente, ele diz assim, para. Eu imagino que essa mulher deve ter levado um susto, porque ela chega toda sem jeito, sem força, e toca, né, na túnica, reconhecendo de quem se tratava, a borda da túnica. Toca-lhe. E ele diz, para, alguém me tocou. E um dos discípulos, que o texto não diz quem, mas pela pergunta, Pedro devia estar perto. Senhor, como tu dizes, alguém me tocou, se todos te empurram? Uma sensibilidade masculina típica. Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Foi a fala dele. Pois de mim saiu poder, segundo outras traduções. O amor, ele exala. Por trás, tocou-lhe. O amor se exala. Ele não se direciona. Não é quem ama, ama alguém. Quem ama apenas ama. Esse é o amor que o Cristo nos ensinou. Por isso ele disse, um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Um novo mandamento não é amar uns aos outros, isso estava na lei. É como ele amava que era o novo mandamento. Amar ao próximo já estava na lei. Agora ele só mudou. Que tinha que amar como ele amava. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Ou seja, não é da forma que vocês se amam, não, porque vocês se amam excluindo os outros. Então, esse é crer em Cristo. E isso é ter fé no futuro. Perceber que o futuro é fácil, porque o futuro não está determinado. O futuro sempre é consequencial. Passado é algo conhecido, porém imutável. Futuro é desconhecido, porém mutável, porque ele é o reflexo, como resultado, das ações do presente. Então, se nós queremos um futuro melhor, o presente precisa ser melhor. As minhas ações já têm que ser feitas, porque o futuro é a reverberação delas. Então, ter fé no futuro é ter a consciência no presente. É entender que esse é o nosso momento. Que não existe o meu tempo. Ah, no meu tempo. Pode dizer isso quem desencarnou, mas ele não vai dizer, porque vai perceber que não tem tempo nenhum. Mas para quem está aqui, o meu tempo é sempre o hoje. Porque é nele que eu posso agir e posso construir meu futuro. Isso é a esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar. O futuro nunca chega. Se pensarmos bem, quando o futuro chegar, ele deixa de ser futuro, ele torna-se presente. Porque quando o amanhã chegar, ele já é hoje. Então, o futuro é sempre a reverberação. Nós temos que olhar o nosso tempo presente. Então, tiremos a turbação do tempo presente. E uma outra sugestão, prática do bem. Mas qual prática do bem? Lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos uma mensagem do apóstolo Paulo. É a única mensagem que tem no capítulo. Lá está como título Instruções dos Espíritos, mas só tem uma instrução. E ela é assinada pelo apóstolo Paulo. E ela só tem 2 parágrafos. E no final do primeiro parágrafo, ele diz assim, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Olha que interessante. Bem não se faz por consequência. Ele começa, no meio do parágrafo, ele diz assim, não basta uma virtude negativa, é preciso uma virtude ativa.
Portanto, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para não fazer o mal, bastam frequentemente a inércia e a negligência. Para não fazer o mal, basta ficar quieto num canto. O mal se faz sozinho, por causa dessa minha ausência. Mas ele diz, para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Ou seja, o bem efetivo é o que eu quero fazer e não só faço. Simão, você vai na campanha do quilo? É lógico que eu vou, afinal eu sou o presidente do centro, se eu não for, o que vão falar de mim? Não há vontade de fazer esse bem. Então ele é falso. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. E se nós associarmos isso ao capítulo 24 do livro Problema do Ser e do Destino e da Dor, na tradução brasileira, capítulo 24 de Leon Denis, nós veremos ele dizendo: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, não tenho a vontade de fazê-lo, há uma falsa aparência do bem. Então não é esse que é o caminho para que não turbemos o coração. É o bem efetivo. Trabalho incessante no bem, com a vontade de fazer o bem. E isso sim, são caminhos que nos permitem sair dessa turba, dessa angústia, dessa ansiedade, desse corre-corre. Como temos um ditado lá em Minas que diz que o homem nasce, cresce, corre, fica velho e morre. Ele não sente a vida, não percebe a vida, e ela se esvai. Então é preciso que nós nos recolhamos, não para fecharmos-nos, é uma introspecção para que abramos os nossos corações e mentes, para que abramos ou que ampliemos os nossos conceitos, para enxergarmos os tempos atuais como realmente eles são. Um tempo de transformação. Um tempo que forças de conservação digladiam com forças de transformação. E as forças de transformação não digladiam. As forças de transformação se apresentam como um novo caminho a ser trabalhado. Fica uma ideia do apóstolo Paulo, na sua carta também aos Romanos, no mesmo capítulo, o 12. Irmãos, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não se luta contra, se trabalha a favor. Não se luta contra o mal, se trabalha a favor do bem. Não se luta contra defeitos, se trabalha a favor das virtudes. Porque um processo de reforma íntima, ou no processo de reforma íntima, precisamos aceitar nossa parte sombra e fazer brilhar nossa parte luz. Porque todos nós a temos. E enquanto lutarmos contra as sombras, nós não teremos o brilhar da luz. Porque só se dissipa uma sombra acendendo uma luz. A sombra não tem existência própria. Ela tem existência derivada da ausência da luz. Então, que fortaleçamos as nossas virtudes, por mais parcas que sejam, fortaleçamos nossas virtudes e elas sobejarão os nossos defeitos. Enquanto ficarmos fitando nos defeitos, não aproveitaremos a oportunidade das virtudes que nós já temos. Partamos do princípio que todos temos o potencial para crescer e fazer o bem. E partindo do princípio, comecemos, a praticar o bem. Como disse também o apóstolo Tiago, na sua única carta. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Sejais, dizia ele, sejais praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. Então comecemos a trabalhar. O amparo divino não nos faltará.
O amparo do Cristo não nos faltará. O caminho está posto, a verdade está aberta, a vida está plena. Cabe-nos vivê-la. Cabe-nos, somente a nós, vivê-la com toda a intensidade, com toda a vontade, sabendo que ela é abundante, que ela nunca se acaba e que se nós esquecermos algo, vamos nos lembrar. Se cairmos, vamos nos levantar. Se errarmos, continuemos que vamos acertar. O tempo sempre está a nosso favor, pois somos imortais. Mas o tempo não está ao meu favor, porque já deram os 50 minutos. Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito, a paciência de vocês, e como um bom mineiro, lá do interior de Minas, a gente sempre agradece dizendo assim, Deus lhes pague. Então eu digo a vocês, Deus lhes pague pela paciência, pelo carinho para comigo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.